Bom, eu fiquei o ano de 2020 no atendimento aos pacientes internados com Covid. Quando chegou em novembro, no final, meio de novembro, eu comecei a ter algumas dores articulares, não tive febre, não tive sintoma respiratório. Eu tinha terminado o MBA, então, numa sexta-feira, apresentei meu trabalho de conclusão e achei que eu estava muito cansada e por ter apresentado esse trabalho, finalizado um curso longo, né, de MBA, e eu fiquei assim bastante cansada, extenuada, desanimada, um final de semana inteiro. Quando foi na segunda-feira, no dia antes do dia 20, no dia 17, 18, eu resolvi, antes de atender meus pacientes, eu resolvi ir ao hospital que eu trabalho fazer um teste, porque não é o meu habitual, eu não costumo sentir nada, eu não sou portadora de nenhuma doença, eu nunca estive internada, exceto para ter filhos, então achei aquilo estranho e foi a melhor coisa que eu fiz, porque senão poderia ter, mesmo com proteção, colocado a vida de alguns pacientes aí em risco de contaminação. Então, eu fiz o teste, testei positivo, fui para casa, me isolei. Meu marido testou também, veio positivo e não estava sintomático. Fiquei bem, com dores articulares, uns 2 dias, 3, quando eu comecei a ter, então, sensação de desmaio, lipotímia, né? Eu comecei a ter desmaios em casa, procurei o hospital em que eu trabalho para novos exames de marcadores inflamatórios e foi aí que resolveram me internar. Passei muito bem os 2, 3 dias, meu aniversário, em 20 de novembro eu passei internada, sem oxigênio, só hidratando. E aí foi uma sexta, sábado e domingo, quando foi na segunda, me comunicaram que eu iria para o CTI, porque os meus marcadores inflamatórios estavam muito alterados e tinha havido piora da minha tomografia. Até então, eu não estava sentindo nenhum desconforto respiratório importante, mas foi em questão de um dia eu realmente evoluí com gravidade e fiquei 8 dias internada no CTI desse hospital que eu trabalho, no total de internação 14 dias. E passei por uma situação bastante difícil para mim, como médica. Foi uma lição de humildade, de empatia, de estar do outro lado, porque nesses anos todos, eu vou fazer 30 anos de formada, nesses anos todos como médica, eu nunca fiquei internada, nunca tive nenhuma doença, como disse, foi uma internação para ter filhos, e é um momento feliz quando a gente interna, né? A gente interna para ter filho, vai para casa com os bebês e sem problema maior, na maioria das vezes, e foi o que aconteceu comigo também. Então, quando eu tive que ficar internada em terapia intensiva, não cheguei a ser entubada, fiquei em ventilação não invasiva, catéter de alto fluxo, eu tive a visão exata do que é estar do outro lado, do que é ser paciente. O paciente ele tem que ser muito paciente. Não é fácil para o médico se colocar na posição de paciente, embora todos nós possamos ficar doentes e vamos ficar um dia, claro, não cabe aí nenhuma arrogância, porque nós médicos nos cuidamos às vezes mal, procuramos pouco o atendimento médico e estamos habituados a cuidar. Então, para mim, eu tive um tempo muito grande para observar o trabalho dos colegas, o trabalho de toda a equipe, o suporte que eu tive. Foi muito bom, foi excelente. Eu tive, assim, eu fui privilegiada nesse atendimento meu, nessa internação. Essa minha doença, eu sempre pensava em quem não estava tendo o suporte de terapia intensiva e o suporte médico que eu estava tendo. Eu imagino realmente, eu só via as notícias na televisão, ouvia, mas quando eu fiquei doente, eu pude perceber o quanto as pessoas devem estar sofrendo por aí, as pessoas que não têm acesso ao atendimento que eu tive. E, assim, para mim foi uma lição de humildade, uma lição de autoconhecimento. Eu tive que ficar no leito por horas e horas e dias, sem ver a luz solar, sem sentir, sem ter contato com os meus familiares.
E embora eu conhecesse quase todos da equipe que me cuidou, é diferente, é muito diferente. O Covid é uma doença muito solitária, porque você fica sozinha, você não tem como ter o seu familiar ao lado, suporte se você está internado por uma doença que não seja infecto-contagiosa, você pode permanecer com seu parente, seu marido, seus filhos, enfim. O Covid não. O Covid não é uma doença que você possa permanecer com alguém ao lado. Então, eu tive que ter ali realmente um autocontrole muito grande, tive que ter realmente muita fé no trabalho da equipe que cuidava de mim, fé em Deus, para que eu pudesse passar por aquele momento tão difícil que eu estava enfrentando.